Bom, a importância da mulher no ambiente do futebol, como é muito dominado pelos homens, hoje é meio que precária. Tem poucos esportes, pouca prática, pouco campeonato, mas eu joguei um bom tempo em várias cidades. A que eu mais tive um ambiente mais profissional foi em Franca, que eu conheci bastante meninas da seleção. Uma delas eu até joguei com elas, que é a goleira que hoje atua, defende a seleção, que é a Dani. Não pode deixar de praticar, desistir do sonho, do que quer, do que gosta. Tem muito preconceito ainda, existe isso, mas se você quer, você tem que correr atrás, nunca desistir. Eu hoje sou formada em educação física, trabalho na área, mas não desisti do meu sonho. Jogo futebol hoje só com os meus sobrinhos e alguns amigos, porque eu machuquei. Mas no mais, futebol é isso aí. Se você gosta, tem que correr atrás. Nunca desistir. Se você tem um sonho, vá em busca dele. Se arrependa apenas do que você fez e não do que não fez. Feliz Dia das Mulheres. Tá aí mais um dos depoimentos a respeito aí do Dia Internacional da Mulher. E eu converso aqui com a Ana Beatriz. Ana, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, Ana, nós vimos esse depoimento aí e ainda, né, nós temos uma questão de preconceitos em certos ramos profissionais com relação à mulher. Muitas vezes não um preconceito, né, como foi em outras épocas, mais descarado, hoje é mais velado, né, mas, por exemplo, nos esportes ainda tem uma coisa muito forte nesse sentido, né, parece que tem esporte que ainda é para homem e esportes que ainda são para mulheres, né? Mas é interessante ver esse tipo de conquista, como as questões estão mudando. E também é o primeiro item que eu quero entrar com você, que é a questão da união entre as mulheres, mesmo no sentido de fundamentar a conquista da outra, né? Porque a gente passou por um período também que a gente tinha muito machismo representado nas mulheres. Sim. Né? Então, realmente, eu acho que uma das principais características que está acontecendo nos últimos tempos é essa questão da sororidade, que é a união entre as mulheres e que uma vem apoiar a outra. Uhum. E que é muito forte esse empoderamento que está tendo, assim, eu acho que nos últimos 5, 4 anos, tanto pelas redes sociais, que vem crescendo cada vez mais e mostrando a união entre as mulheres. Algumas mulheres fazem várias campanhas, então, por exemplo, contratando, se for contratar algum funcionário, contratar outras mulheres, nas questões, mulheres que trabalham que são autônomas. Uhum. Então, por exemplo, a Páscoa, nós fazemos várias campanhas, eu também faço isso nas redes sociais, então, para comprar ovos de Páscoa de mulheres autônomas, então, uma sempre incentivando a outra, dando asas, sabe, apoio às outras mulheres para nós crescermos juntas. Uhum. E essa questão, realmente, a mulher, ela reproduziu o machismo. Porque a mulher, ela não é machista. Uhum. Não tem como, assim, sociologicamente, o termo, a mulher, ela nunca é machista. Mas as mulheres reproduzem, porque nós crescemos num mundo machista. Num ambiente machista. Ouvindo sempre as falas, então ela acaba reproduzindo. Uhum. Um exemplo que a gente dá na prática também, comparado a isso, é a questão do racismo, né? Muitas vezes as pessoas repercutem comportamentos, né? Nascem num ambiente e repercutem sem pensar e acham que aquilo não é. Sim, isso mesmo. Então, como ela já está inserida ali da mesma forma, ela acaba reproduzindo. Mas a mulher nunca vai ser machista porque ela sofre opressão. Uhum. Ela nunca vai estar numa posição superior, oprimindo apenas como opressora. Independente que ela está reproduzindo aquele discurso, como mulheres, nós passamos por várias áreas da nossa vida, ambientes que nós somos, sim, sofremos essa questão. Isso chama violência social de gênero, né? Então, a mulher, ela acaba sendo desqualificada perante ao homem. Nós estamos nessa luta. Uhum. Você fez uma colocação perfeita em relação aos esportes. A gente está conseguindo mais direitos, conseguindo mais espaços
de fala. Isso é extremamente importante. Sem dúvida. Está crescendo. E até na questão de mostrar o potencial mesmo, né? Nós víamos nas Olimpíadas no Brasil, por exemplo, né? Nós tivemos em especial no futebol, né? No início dos Jogos Olímpicos, um destaque maior das mulheres em campo do que dos homens. Né? Então houve até aqueles memes, as brincadeiras lá, né, da camiseta dos atletas principais, né, serem riscadas e colocar o nome da Marta. Da Marta, não tem nenhuma... A Marta, acho que foi 5 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. E como que a gente consegue ver essa violência social de gênero? No salário, a discriminação salarial. Que há uma diferença grande, muito grande. A prova disso é que mundialmente, acho que só tem 2 países, acho que foi a Finlândia e a Suécia, que realmente colocaram na Constituição que é proibido a mulher receber menos que o homem, porque isso ainda acontece. E não só no futebol, a gente pode ver no UFC, a gente pode ver em vários outros, aquela garota que ganhou também, da skatista. A diferença é a mesma premiação, a mesma colocação, a mesma categoria e a diferença de salário dela com o garoto, né, da premiação, o cheque dos 2. E muita gente também saiu fazendo meme justamente falando disso. Então, os 2 ganharam na mesma categoria, só que o valor da premiação dela não era nem 1/3 do que o do homem. E acho que uma das grandes mudanças que eu vejo aí é o que você coloca isso, né, que é a sororidade, que é essa questão das mulheres começarem a se ouvir, a se apoiar de uma maneira mais ampla. Porque se a gente pensa essas mesmas situações há 10, 20 anos atrás, o apelo à divulgação talvez não seria tão ampla entre as próprias mulheres. Não seria. Até porque isso também vem de uma cultura do machismo, que é colocada sempre que... A gente nunca ouviu falar que o homem, sim, o homem tem amigos de verdade, a mulher não. Então, que a mulher não é amiga de verdade, colocando sempre uma mulher contra a outra. Como se realmente uma fosse inimiga da outra. E a gente realmente está querendo trazer uma nova ressignificação, um ressignificado, justamente é isso, com a sororidade. Então, uma sempre apoiando a outra. E o principal é também em relação ao amor próprio, porque essa sororidade, esse empoderamento, a gente pode ver nas músicas, nas mulheres sertanejas e até nos funks que agora estão crescendo. Por mais que a gente muitas pessoas não tenham uma empatia, não gostam muito do estilo musical, mas a gente não pode negar o potencial que essas mulheres estão fazendo. Então, o exemplo que elas estão sendo para as outras mulheres que moram na favela, que moram nos outros lugares, falam, nossa, olha, ela estava aqui, perto de mim, na mesma situação que eu, econômica, social, racial, e ela cresceu. E ela trabalha esse empoderamento, empoderando as outras mulheres. O tempo todo. E isso, para mim, é o principal, que não existia antes. Representatividade de bonecas, por exemplo, da cor negra, antigamente não existia. Hoje em dia tem pouco, mas ainda tem agora, né? Com cabelo crespo, trazendo realmente esse empoderamento dela se amar, dela se assumir da forma que ela é. Isso é uma coisa que está muito grande, ainda bem que isso está crescendo entre as mulheres. E que também não é do dia para a noite, né? Não. É o que a gente coloca. Você tem aí séculos dessa condição. Então, para sair desse espaço, né, e criar uma nova condição, uma nova dinâmica social, vai tempo ainda. Sim. Porque essa violência de gênero ela é socialmente construída e justamente, como você falou, séculos e séculos e séculos. Então, não vai ser de um dia para a noite. Mas eu acho que o principal é a pedagogia. Pedagogia. Pedagogia na escola, ou até numa conversa, no dia a dia, explicando, porque a gente sempre fala da diferença como é tratado o homem e a mulher. E ainda tem, em pleno século XXI, pessoas que não deixam o filho lavar uma louça. Pessoas que não deixam o filho varrer a casa, porque é coisa de menininha. Esse termo, coisa de mulherzinha, já é totalmente pejorativo e desqualifica. Como assim coisa de mulherzinha? Então, está querendo que nós somos inferiores? Isso é uma pedagogia que tem que ser feito a todo instante, principalmente desde pequenininho, de criança, para a gente realmente ter uma mudança social, cultural, ao longo do tempo. No Dia Internacional da Mulher, eu quero parabenizar a todas, que Dia das Mulheres são todos os dias do ano, da vida.
Eu, há 52 anos, eu sou uma lutadora, como todo mundo sabe. Eu sou uma cabeleireira, que toda a vida trabalhei para a autoestima, para a beleza, para levar alegria para as pessoas. Hoje, eu ainda tenho freguesas que eu arrumei. No primeiro casamento dela, elas estão fazendo 62 anos de casado e ainda vêm no meu salão. Tenho todas as freguesas que me acompanham a vida inteira. Então, agora, quando estão doentes, quando não podem vir, eu vou com a maior alegria, entro, eleva a autoestima. Ai, como você está bem, como você... Uma palavra de carinho, uma palavra assim, vale muito mais do que um remédio, porque elas se acham bonitas e ficam ainda, têm vaidade, porque a vaidade na mulher é a única coisa que não deixa a mulher esmorecer. A mulher sendo vaidosa, se cuidando, ela está sempre de bem com a vida. Então, é o que nós precisamos, ficar bem com a vida. Então, eu estou aqui trabalhando, estou às ordens. Quando precisar, que não puderem vir, eu irei com a maior das boas vontades. E quando quiserem vir, tem sempre uma amiga aqui esperando. E parabéns, então, a todas as nossas mulheres guerreiras. Tá certo, aí vimos o depoimento da Tata. E aí eu queria entrar com você num tema que é a questão da mulher na sociedade contemporânea, né? Nessa questão não só do âmbito doméstico, mas no mercado de trabalho, né? A gente percebeu no passado que a própria entrada no mercado de trabalho era em ramos muito específicos, né? É a professora, é a profissional da estética, né? Como se tivessem segmentos específicos nesse sentido. E agora não, a gente já vê uma abertura nisso e até o que eu chamo de contra-reforma, né? Que, como as mulheres entraram nos ramos masculinos, a gente vê também os homens entrando no que era considerado o ramo feminino, né? Mas ainda com muito preconceito nas duas pontas, né? Eu acho que o preconceito ele está aí principalmente na discriminação salarial. Isso não tem como. Mas então vários estudos falando que a mulher tem que trabalhar 10, 15 anos para conseguir chegar no mesmo patamar que um homem. Os estudos na Europa falam a mesma coisa. Se tiver um homem ou uma mulher disputando o mesmo cargo, o homem ele sempre é promovido, a mulher não. Mas realmente está tendo um crescimento muito grande e eu acho que o principal é isso, é esse incentivo realmente desde a criança, porque eu sou muito a favor da pedagogia, porque é a prova de que como a gente vai conseguir mudar o pensamento, a cultura. Então, se não começar desde pequenininho, ensinando as crianças de que ela pode ser o que ela quiser e simplesmente não chegar numa loja de brinquedos e ali naquela parte das crianças separa entre menino, brinquedos do menino, brinquedo de menina, e da menina só tem casinha e cozinha, e dos meninos não. O menino pode ser piloto, o menino pode ser o que ele quiser. Eu acho que é justamente isso. Desde pequenininho falar para a criança, ó, você pode ser o que você quiser, a profissão. Pode ser mecânica, e tem mulheres que são excelentes mecânicas. Eu estava vendo esses dias as mulheres, o que as mulheres construíram, o que foi a invenção das mulheres, e elas ainda não são reconhecidas. Então, tem a cerveja, tem o Wi-Fi, que é o wireless, tem várias coisas que são, na verdade, contribuições imensas das mulheres e não são divulgadas. Então, realmente, apoiar as mulheres, aí realmente, foi o que a moça do primeiro depoimento, falando do campo de futebol, ela falou, se você pode ir para onde você quiser. Esse apoio, a criança escutando isso, a menina desde pequenininha, que ela pode ser mecânica, que ela pode ser piloto de avião, que ela pode ser o que ela quiser, é extremamente importante. E a gente tem, e ainda tinha, né, tem um pouco ainda desse resquício, também na condição masculina do inverso, né? Porque a gente fala também isso, o menino podia ser o que quiser, mas se ele fosse lá e escolhesse a boneca, ele sofria preconceito também, né? Então, quebrar esse paradigma que está muito focado no machismo, né? Porque é aquela coisa que a gente ainda ouve nas redes sociais, né? Não, se o menino escolhe a boneca e você deixa, você está incentivando a homossexualidade. Né? Como se um menino hétero não pudesse ter um período de curiosidade ali, de brincar e depois
passar por essa fase. Eu acho engraçado, sempre quando eu escuto isso, eu falo a primeira coisa, orientação sexual não é escolha. Porque eu não nasci escolhendo ser heterossexual, ninguém nasce escolhendo, eu vou escolher. Não, orientação sexual a gente já nasce com ela, ao longo do tempo a gente vai... Mas orientação sexual não é escolha, ninguém escolhe ser alguma coisa. E brincadeira de boneca, eu acho que nenhum homem vai ser pai. Então ele não pode brincar de ser pai, e é justamente isso, porque a mulher desde pequenininha escuta, ela tem que ser dona de casa e mãe. E o papel do homem em si na sociedade, né? Então, sempre uma coisa que eu acho muito interessante é quando um homem, ele faz a mesma coisa que uma mulher. Eu vou dar um exemplo claro agora. Tem várias mulheres advogadas que elas se colocam em prontidão, sororidade. Olha, se você está sofrendo violência doméstica, eu vou ser sua advogada, sem cobrar nada, estou aqui à sua disposição, vamos nos unir uma pelas outras. E aí ninguém coloca isso na mídia. Ninguém, não fez nada. Agora, teve um homem que colocou nas redes sociais que ele era advogado e que ele negou defender um outro homem, justamente por isso, porque ele não concordava com o que ele estava fazendo e falou, olha, mulheres, me procuram. Nossa, ele parecia um super-herói. Como se ele estivesse fazendo uma coisa extremamente grande. Então, não, várias mulheres fazem a mesma coisa, mas não é colocado na mídia, não se tem o valor. Então, a nossa luta está justamente nisso. Então, quando os dois papéis, o homem e a mulher, gêneros, fazem a mesma coisa, os dois merecem o tal reconhecimento. E ainda, hoje em dia, a nossa luta é justamente isso, porque o homem ele ainda é mais reconhecido fazendo coisas que são coisas obrigatórias, que é uma coisa natural, igual quando o homem divide tarefa doméstica com a mulher. Ele é colocado, nossa, olha que homem perfeito, ele divide tarefa doméstica com a mulher. Mas não, ele não faz nada mais que obrigação. Ele também mora, ele também tem braço, perna, ele também pode fazer o que quiser. Mas, realmente, agora os homens têm uma coisa que chama identidade negativa, que é quando justamente isso, o homem ele vai para o campo de trabalho da mulher. Então, se o homem vai ser um cabeleireiro, aí ele vai fazer a barba. Tudo bem, barba, bigode, ele está cuidando de outro homem. Mas se ele vai cuidar da mulher, ainda cria aquele estereótipo. Peraí, ele está cuidando de mulher? Isso daí é profissão de mulher, chama identidade negativa. Então, é realmente como se ele está desqualificando porque ele está fazendo alguma coisa que era atribuída à mulher. O homem também passa isso também, porque o homem também sofre com machismo. Óbvio que não é no mesmo patamar que a mulher, mas isso é uma consequência que ele mesmo está colhendo. Por isso que tem que ser uma mudança. Sem dúvida. E de fato, é uma questão cultural também, né, que vai cada vez mais se estabelecer nas próximas décadas, independendo do mimimi de rede social. Sim. Né? Porque a gente vê que ainda tem uma resistência, uma questão grande aí de tentar barrar essa transformação que eu acho muito difícil, né, no pé que a gente está. Agora não tem mais como voltar para trás. E no campo de entender que é isso, né? Nós estamos lidando com seres humanos. Posso fazer uma colocação? Sim. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi todo mundo desejando um parabéns para o Dia das Mulheres. E eu recebi um meme de um homem postando assim, parabéns para todas as mulheres que têm útero, ovário, todos os órgãos, e não as mulheres de peruca. Então, eles estavam referindo realmente às mulheres trans. Então, deixar claro que hoje também é um dia de dar parabéns às mulheres trans. Porque ser mulher não é somente o órgão biológico, é gênero, é identidade de gênero, que é aquilo que a gente sente. Então, ela tem uma vivência de mulher muito grande. E isso que você está colocando não tem como. Há 10 anos atrás, falar de transgêneros, de mulher trans... Era impossível. O que é isso? Então, hoje em dia, está tendo esse avanço e tem que continuar cada vez mais, porque a questão... Transfobia é a mesma coisa que racismo, homofobia. Então, elas são mulheres, sim, porque é o que o coração, a identidade de gênero, é como ela se sente e tem que ser respeitada como tal. Sim, é mulher. Então, hoje o Dia das Mulheres também das mulheres trans. Não é só da mulher biológica. No Dia Internacional da Mulher, toda mulher merece uma homenagem. Para mim, o mais importante nesse dia é lembrar dos sonhos realizados. O meu maior sonho foi ter filhos. Eu sou mãe de 3 filhos biológicos, Renata, Rogério e Rodrigo, mas não me bastou. Então eu tenho uma filha adotiva, uma filha de coração, que é a Bruna. Mas eu também achei pouco.
E trabalhei na FEBEM durante 20 anos, sendo mãe de 150 crianças órfãos abandonadas no lar da infância. Eram todos meus filhos. Depois vieram as crianças da creche, também no lar da infância. Todos adotados por mim, inclusive as famílias. E eu segui adotando todo mundo. É o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer e isso me faz muito feliz. Meus avós já faziam isso, meus pais já faziam isso, meus filhos também têm projetos lindos de ajuda ao próximo. E é isso que me faz feliz. Eu sigo juntando filhos, colecionando filhos, netos, sobrinhos, porque é isso que me faz bem. Aí mais um depoimento desse Dia Internacional da Mulher. E deixa eu retomar um pouquinho de história aqui, né? No dia 8 de março, né, a gente tem esse Dia Internacional em função de uma figura histórica que poucas pessoas conhecem, que é a Hipácia de Alexandria, né? Quem estuda história aí vai ouvir falar da famosa Biblioteca de Alexandria, que foi um dos espaços, né, de guarda cultural do mundo todo. Ela nasceu em 370, no ano de 370, e foi a última grande cientista da biblioteca, né? Na época aí, no ano de 415, né, ela já tinha textos, publicações, já era uma figura consagrada enquanto intelectual da época, e haviam a questão do crescimento da igreja aí. A gente tinha um arcebispo de Alexandria, que era o Cirilo, e os partidários dele que não aceitavam essa posição de conhecimento para uma mulher. Então, no ano de 415, no caminho do trabalho, ela foi atacada, né, por um grupo de fanáticos que com conchas arrancaram a carne dos ossos dela, né, e além de tudo os restos mortais foram queimados, todos os trabalhos científicos dela destruídos. Cirilo foi santificado e ela apagada da história, né? E aí, né, contando um pouquinho dessa história que marca o dia 8 de março, né, eu queria falar justamente dessa questão que ainda atravanca muito e está muito na rotina, que é a violência. Sim. Eu acho que o principal agora, também com as redes sociais, está tendo uma maior divulgação. Nos últimos tempos também houve, né, vários avanços na lei, questão do feminicídio, da Lei Maria da Penha. Então, agora, graças a Deus, está crescendo mais. Alguns estudos apontam que a Lei Maria da Penha não diminuiu, acontece com a violência, mas pelo menos ela proporcionou maior conhecimento, informação, para que as mulheres soubessem que elas têm onde buscar junto, que elas vão ter um respaldo, sim, da justiça, para trazer uma certa segurança. O que antigamente talvez essa informação não era tão propagada. Então agora ela consegue atingir várias áreas. Mas ainda do ponto de vista muito da violência física, né? Quando a gente pensa nas outras violências, a psicológica, a financeira, essas ainda às vezes não são nem consideradas. Então, hoje eu acordei com uma notícia que aqui em Batatais uma mulher foi esfaqueada, né? Acho que é casos policiais. É justamente isso. A violência física, ela é a mais conhecida. Mas a Lei Maria da Penha, ela abrange todas as violências. Aí a violência psicológica, que talvez ela não é identificada, reconhecida pela mulher como uma forma de violência. Então, como violência psicológica e emocional, eu vou falar das duas rapidinho, então a gente pode falar a questão do controle. Então, controlar a roupa, controlar onde a mulher vai, com quem ela conversa. A questão de chantagem emocional, de humilhação, querer diminuir a autoestima da mulher. Então, tudo isso são formas de violência que a maioria das mulheres não reconhece, elas não sabem que isso é uma forma de violência. Sofrem com aquilo, mas não reconhecem. E até tem vários termos que está em alta agora, que é quando o homem coloca a mulher como louca. Né? A gente chama esse termo, gaslighting. Então, é quando o homem consegue reverter o jogo, ele está totalmente errado e fica colocando para a mulher que ela está doida, que ela não está batendo bem na cabeça. Ou quando realmente conversa com você e fala, a minha ex era uma louca. Justamente isso, e fazendo ela acreditar que ela está errada, sabe? Então, isso são formas de violência extremamente, e é estatisticamente comprovado.
violência psicológica e emocional, elas produzem consequências a longo tempo muito maiores do que a violência física, muito maiores. Então, precisam realmente de tratamento, terapia, porque deixam marcas no coração da mulher de uma maneira muito forte. E a mulher não reconhece isso. Então, acho extremamente importante divulgar que a Lei Maria da Penha também abrange esses tipos de violência, e são as violências mais que é presenciado no dia a dia, mas todo mundo foca mais na violência física, como num chute, num tapa, num puxão de cabelo. E olha que tem mulheres que não consideram um puxão de cabelo como violência, mas sim, é uma forma de violência. Se a gente for olhar os dados, eu estava vendo ontem, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A cada 1 minuto, 5 mulheres sofrem agressão física. Então, é uns dados extremamente relevantes, alto ainda, em pleno século XXI, com quanto que no Brasil ainda tem que ser trabalhado essa questão. Por isso que eu falo que também é uma pedagogia para os homens, para mudar essa cultura. Também é a mulher que atua, que a gente chama de autora da violência. Sim, porque gera um tabu, falando, a mulher sempre é a vítima, nossa, onde já se viu um homem apanhar de uma mulher? E é justamente isso que no começo você estava falando. Então, a mulher, quando ela é colocada no poder, é uma quebra da honra do homem, onde já se viu, o homem tem vergonha de ir na delegacia fazer. Mas todos os estudos indicam que mesmo quando as mulheres são autoras de violência, é uma forma de revidar alguma violência que ela está sofrendo, ou é uma autodefesa. Sempre. Então, existe sim mulheres que são agressoras, é um tabu o homem como vítima, e ele também tem que procurar a delegacia, procurar ajuda, só que sempre entendendo que tem que sempre contextualizar o que está acontecendo. Então, se a mulher está ali sendo autora da violência, o que está acontecendo por trás disso? Por que ela está agindo daquela forma? Então, 90% a mulher está apenas revidando, é uma forma dela dar uma resposta àquela situação. Então, ela está revidando uma forma de autodefesa que a mulher está fazendo em relação àquilo que ela está vivendo. Hoje eu estou aqui para dizer que nós, mulheres, tenho doado a minha parte para ajudar nosso pessoal, comunidade aqui em cima, na Vila Lopes. Todas as mulheres podiam tirar um pouquinho do seu tempo e doar e fazer o bem para o próximo, visitando um enfermo, visitando um hospital, visitando um asilo. E desejo aqui para todas as mulheres, parabéns e somos guerreiras. De volta aqui com o Educador Entrevista, a gente falando um pouquinho do nosso dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, discutindo um pouco dessas questões. Nós falávamos no último bloco dessa questão da violência ainda existente, e também ao longo de todo o programa nós falamos dessa questão da mudança cultural, não é? E que é óbvio, né, que depois de séculos, com uma postura e com uma visão, em poucos anos, recolocar essa questão é muito difícil. Né? Então, a gente ainda vai por um período aí de discussões e, mais do que, de enraizamento dessa nova relação social. Não é? O que esperar, né? A gente já percebe uma naturalidade nas novas gerações desse contexto, né? Como as crianças e os adolescentes já estão participando dessas temáticas, mas ainda uma resistência muito grande, inclusive em quem forma essas crianças e adolescentes, de querer manter o que era e não essa condição nova que se abre. Sim. Em relação a isso, acho que a mídia ela tem ajudado muito, mas ao mesmo tempo, quando você fala, há muita reprodução de falácias o tempo todo. Então, eu acho que o principal agora, a mulher, ela está crescendo, não tem como, sim, eu falo que o século XXI é o século das mulheres. Estamos caminhando de pouquinho em pouquinho, dando esses passos. Sempre haverá resistência, até porque a gente não vai mudar séculos e séculos. A gente não consegue mudar uma cultura assim de uma hora para outra. Mas a mulher, nesse papel agora, onde ela se encontra, com empoderamento, sororidade,
A gente tem sim, cada vez mais está incentivando. E até na mudança, né, assim, no currículo escolar também tem que ter, porque há várias falácias. Por exemplo, várias pessoas discorrem, quando a gente vai falar sobre gênero, violência social de gênero e tentar colocar o homem e a mulher no mesmo patamar em todas as áreas, a gente tem que trabalhar gênero na escola. Não tem como. Só que é divulgado várias falácias em cima, falando uma ideologia de gênero, sendo que, na verdade, não existe ideologia de gênero. E há várias pessoas propagando isso. E até professores, até pedagogos. Então, a gente realmente é a era da informação. As pessoas estão com preguiça de estudar história, ir atrás de realmente, vamos estudar, vamos ver, isso daqui é uma falácia que eu estou reproduzindo nas redes sociais? Isso daqui existe de verdade? Não. Então, não tem como. Ideologia de gênero não é só para falar de sexualidade, a gente vai falar de identidade, de orientação sexual, e a gente vai falar sobre respeito, acima de tudo, entre homem e mulher. Então, trabalha essa questão da violência de gênero. Extremamente. E é isso importante colocar, né? Ideologia de gênero não existe. Existe debate a respeito de gênero na sala de aula. E é as isso que a gente pessoas tem que colocar. apontam que isso é uma ideologia, que como assim? E é engraçado, eles falam, se eu ficar explicando que não tem problema um homem com um homem beijar na boca, uma mulher com uma mulher, meu filho vai querer. Não, porque eu assisto o programa de cozinha a vida inteira e eu não sei cozinhar. Não é porque eu assisti aquilo a vida inteira, eu estou simplesmente ensinando as pessoas a se respeitarem, para não ter homofobia, para não ter pessoas matando os transexuais, para não ter pessoas matando outra pessoa por sua orientação sexual e também matando mulheres, que é o grande feminicídio. É o prazer de matar a outra pessoa justamente por ela ser mulher. E tudo isso encaixa no que a gente chama de gênero, né? Que gênero é aquilo, a identidade de gênero é como eu me vejo. É como eu me enxergo como mulher por dentro. Então, eu sou uma mulher. E por também criar questões que são culturais, e de novo eu repito isso, né? E não reais. Né? Então, nós vivemos, de fato, num mundo de muitas fantasias nesse sentido. Né? Então, que é aquela coisa assim, a mulher é mistério, a mulher é isso, né? Que foi colocado como uma questão de não conhecer o outro. Sim. Né? Então, esse mistério que envolve as mulheres não existe. Em vários sentidos. É. Porque há vários tabus em cima da mulher, né? A mulher, assim, ela tem que ser misteriosa, ela tem que se guardar, ela não pode... Vou dar exemplos básicos, assim, de costumes. Então, a mulher ela tem que se comportar, ela tem que saber o que falar. Então, a mulher ela foi reprimida durante séculos e séculos, sem se conhecer tanto mentalmente, seu sentimento, porque o tempo todo, quando ela está pensando nela, se conhecendo, não, vem alguém e fala, isso você não pode. E o homem não. O homem, ele é extremamente natural, e quanto mais natural ele é, debochado, parece que mais é associado a ele o que a gente chama de machismo. E a mulher não. O feminino, o ser feminino, ele é extremamente cultural. Porque quando a mulher é natural, a Simone de Beauvoir é uma filósofa feminista, ativista, militante, e ela fala justamente isso. O homem, colocam duas pessoas, dois adolescentes crescendo. Então, quando eles têm 13, 14 anos, nos dois vão nascer espinha, vão nascer pelo, porque fisiologicamente é algo natural. O homem, quanto mais natural ele for, mais associado a um macho ele é. Então, ele é um macho alfa, ele é macho. Então, ele tem que ser peludo, tem que andar desse jeito, ele pode, quanto mais natural ele é macho. A mulher não. Se ela é natural, se ela mantém o pelo, se ela mantém as espinhas, se ela quer ficar naturalmente, ela não é considerada feminina. Porque o ser feminino, ele é culturalmente, ele não é algo natural. É o homem que deu essa ideia, que construiu. Então, eles associam ser feminino usando salto alto, se depilando, usando maquiagem, usando artifícios totalmente culturais e artificiais para isso ser mulher. E isso também é uma coisa que tem que ser mudada ao longo do tempo. E que também é uma distorção, né? Que foi gerada pela cultura, em especial no Ocidente, né? Quando a gente pensa na natureza. Vamos fazer um comparativo básico. Né? Você pega 99% das aves, né? Quem é o enfeitado? É o macho. Né? Você vai pegar um pavão, quem tem a cauda colorida e etc., é o macho. Por quê? Era um atrativo natural para aquele macho conseguir o maior número de fêmeas e passar
o seu gene aí, né? Aí que vários pesquisadores falam é isso. Quando nós tivemos vários períodos de guerra e você tinha uma população masculina reduzida, a humanidade inverteu o padrão, né? Então a mulher passou a se enfeitar, tanto que não é uma regra cultural. Você tem algumas ilhas isoladas, né, em que os homens é que se produzem, que se enfeitam e não a mulher, e etc. Mas a gente começou a colocar esse comportamento e esse comportamento parece que é uma regra, né? Então quando o homem começa a se arrumar um pouco mais, se olha com um olhar torto para o homem, né? E quando a mulher não liga tanto para isso também, né? E a gente está caminhando, eu acho, a passos largos, felizmente, agora para um equilíbrio nesse sentido, né? Não, justamente. Isso é uma coisa totalmente cultural. E quando o homem faz a sobrancelha, quando o homem faz a unha, é atribuído. E é justamente, parece que o homem ele sempre tem que estar no poder. Então, se ele faz qualquer característica que é considerada feminina, mexe na ferida do machismo. Então, fica, isso daí é coisa... Não, mulherzinha. E sempre, esse mulherzinha sempre desqualifica a mulher. Fala, não, como assim? Não, mulher, é mulher mesmo. A gente sempre tem que estar em posição. Só que a gente não pode negar que a indústria farmacêutica e a mídia está aí. Então, elas estão bombardeando nós, as mulheres, justamente o Ocidente, em relação a produtos de beleza. Então, o homem e a mulher sofrem, sim, esse padrão de beleza muito grande? Sofre, só que a mulher muito mais. Não é à toa que existe 3, 4 tipos de creme para mão, para o pé, para o cabelo, para tudo. Então, nós mulheres somos bombardeadas o tempo todo, com produtos, porque o que está ali fermentando, o que está por trás são as indústrias farmacêuticas, que querem ganhar em cima disso de qualquer forma. E eu sempre falo, onde eu vou, é o melhor ato revolucionário é se amar. Porque imagina se todas as mulheres se amassem da forma que nós somos, ia falir todas as indústrias farmacêuticas. Então, se amar mesmo, a partir do momento que a gente se ama, a gente se aceita, isso é um ato revolucionário. Se amar é um ato revolucionário. As indústrias farmacêuticas não tem como. Mas isso é cultural. Então, está ali bombardeando nós mulheres. Sem sombra de dúvida. Querida, eu quero agradecer imensamente pelo bate-papo, né? Deixar o convite para outras conversas dessa, tá certo? E esperar realmente que esse dia sirva, acima de tudo, para gerar consciência. Isso. Né? Eu acho que mais do que um dia de agrado, né, de sorrisos gratuitos e de palavras doces, né, que o dia sirva de fato para gerar consciência. Eu acho que esse é o papel da data, né? Todas as datas né, do nosso calendário tem essa função, né, ou de relembrar uma questão histórica ou de proporcionar uma discussão, e eu espero que realmente o dia proporcione mais discussão do que essa doçura comemorativa que a gente tem na data. Isso, perfeito. Eu acho que é justamente isso. Não adianta não ter uma mudança. Eu acho que o dia é justamente isso, de consciência, e fazer as pessoas repensarem suas atitudes, suas ideias, justamente para ter uma mudança na sociedade. Muito obrigada por me chamar por esse tema que eu tenho tanta afinidade, que eu estudo no mestrado. Agradeço muito o convite. E realmente, assim, é um momento, assim, nesse dia, que tenha consciência, mas eu realmente também gostaria de parabenizar todas as mulheres, porque nós somos guerreiras. Só de existir nesse mundo, nós já somos muito guerreiras, revolucionárias na nossa luta no dia a dia, e especialmente para as mulheres com quem eu convivo, que eu tenho admiração. E mulher é justamente isso, né? A gente olha para as mulheres à nossa volta e vem a nossa força, né? Igual nossas mães, avós, tias, irmãs. Essa união é extremamente forte para continuarmos na luta. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós continuamos com o tema aqui do 8 de março, mas também colocando um pouquinho da ótica do direito. Voltamos já. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu quero parabenizar as mulheres da Associação Amor de Mãe de Batatais, a AMAB, pela força, a garra e a coragem de assumir as dificuldades que têm com os filhos no sistema prisional, na luta constante que trava todos os dias por conta da discriminação, preconceito, o sentimento de culpa que as mães carregam.
porque ver um filho no sistema prisional é muito difícil e essas mulheres têm a coragem, a capacidade de enfrentar isso de cabeça erguida. Quero deixar um carinho especial para todas as mães do sistema prisional, salientar que elas devem sim continuar lutando por esses filhos que vale a pena, que é o motivo da nossa vida, e parabenizar pelo nosso dia. Tá aí a participação da Graça aqui com o seu depoimento. Na companhia agora nós temos a doutora Juliana Melucci. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigada também pelo convite. Mais uma vez aqui, representando a mulher, representando a advogada, representando a OAB aí, né, nessa nossa luta, que não pode parar nunca, e parabenizando aí a todas as mulheres, e em especial as batataenses. Também a doutora Regina Leal. Doutora, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, a educadora, o que eu faço na pessoa da Bernadette Bergamini, que é uma mulher batalhadora, guerreira, e dizer que eu estou aqui, né, dando o nosso depoimento, nosso agradecimento a toda mulher batataense, a todas as mulheres brasileiras, em todas as condições sociais, e agradecer, né, ao OAB, o doutor Ricardo Mansur, como presidente da OAB. Estou aqui falando também em nome da seccional da OAB do Estado de São Paulo, e à disposição aqui, né, para alguns esclarecimentos. Uhum. Aproveitando aí o depoimento da Graça, né, nós tivemos aí e temos na mídia essa discussão hoje da questão das mulheres que estão aí em fase de julgamento, em prisão, nesse período, de poderem responder em liberdade para cuidar dos filhos, né? Nós tivemos aí a questão lá da esposa do governador do Rio, nessa condição, mas também foram suscitados e levantados outras centenas de casos no país, né, tanto de gestantes quanto mães aí nesse sentido. Como é que você tem visto essa questão, doutora Regina, e como é que você acredita que isso vai se desenrolar? Bom, Luciano, né, o que a gente tem acompanhado é que houve, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso em maio de 2017, e que essa decisão ela beneficiou mais de 4.500 mulheres que estavam em condições carcerárias, que estavam prejudicando não só a pessoa dela como mulher, mas os filhos. E mulheres lactantes, gestantes, e essa lei abrangeu essas mulheres. Só que existem muitas situações que devem ser analisadas. Uma delas é que as mulheres que já são presas e condenadas, que já teve uma condenação definitiva, elas não fazem jus a esse benefício. Agora, aquelas que têm prisão temporária, que estão amamentando, que estão gestantes, que têm filhos, às vezes até 12 anos, e que necessita da presença, né, dioturnamente aí da mulher, ela se beneficia, sim, com essa prisão domiciliar. Só que cada caso é um caso, tá? E que deve ser levado em consideração a cada propositura aí, né, do pedido aí judicial da prisão domiciliar, que já está, às vezes, em execução de sentença, tem que ser analisado por juiz, né, competente para ver se realmente é de direito. Uhum. E, de fato, a gente acaba vendo isso, né? Porque, às vezes, a gente vê a criança penalizada nessa questão, né? Não é uma defesa aí, e a gente tem que colocar e pontuar isso muito bem, da mulher que praticou um delito, que praticou um crime, mas é uma defesa dessa criança ou desse adolescente, pelo menos nesse período aí de transição, para que as coisas se ajustem, né? Certo, Luciano. Eu vou só exemplificar o porquê, né, que isso às vezes acontece e que é mais pela proteção da criança. Todo mundo tem conhecimento que o ambiente prisional é um ambiente totalmente inadequado, insalubre, lotado de outras presas que ficam às vezes numa cela só. E, de repente, amamentar uma criança nesse local é uma coisa que acaba prejudicando não a mãe, mas sim a criança, tá? E, às vezes, também,
a mulher, a grávida, que na maioria nós temos muitas jovens, né, às vezes até adolescentes presas, elas ficam naquele ambiente, acabam tendo aborto. Vou dar um exemplo até muito triste, tá? Que foi o que culminou com essa decisão aí. Ela estava portando 90 gramas de maconha, ela foi presa. No dia seguinte, salvo me engano, ela chama Jéssica, ela foi presa, foi encarcerada. No dia seguinte, ela teve uma criança dentro daquele ambiente, daquela cela, e essa criança, né, nasceu naquele ambiente e isso levou assim, a consequências de saúde muito graves. E uma outra que foi presa, ficou sangrando 7 dias dentro da cela, as outras presas questionando aquele mau cheiro, tudo foram ver, ela tinha abortado há 7 dias e não tinha tido, né, aquela adequado acompanhamento, né, de uma gestante. Tá? Então, tudo isso, com todas essas informações que chegou né, ao Supremo, que eles pediram para que né, todas as comissões de direitos humanos levassem essas informações, foi que saiu essa decisão. Tá? Mas cada caso é um caso, voltando a dizer, cada caso é um caso, não são todas aí que vão... um outro exemplo também, muito clássico, a mãe pede, né, para que tenha essa prisão domiciliar, porque tem um filho de 2 anos, de 3 anos, que necessita da presença dela, que de repente realmente necessita. Só que aí, verificando, essa mãe, essa criança, ela está convivendo em outro ambiente, em outro lar. Tá? A mãe realmente ela não faz falta para essa criança. Então, ela não tem realmente direito. Tá? Essa criança já vive num ambiente que não é em companhia da mãe. Então, essa mulher ela não tem direito. Mas, na maioria das vezes, é mais para a proteção da criança, tá? E cada caso é um caso. Com relação ao Dia Internacional da Mulher, é muito importante que nós tenhamos esse momento, porque muitas vezes as mulheres acham que não tem tempo, não tem condições, não tem conhecimento, não estão preparadas para ajudar aqueles que necessitam. Durante muitos anos, 45 anos, como professora e diretora da escola, eu lidei com crianças, adolescentes, adultos, jovens, e aprendi que nós sempre temos um tempo, nós sempre temos um momento, e Deus sempre nos dá um dom, um talento, para que a gente possa ser uma bênção para outras pessoas. Nesse período, muitas vezes, eu saía de casa às 7 horas da manhã e retornava por volta de 20, 21 horas. Era muito difícil achar um tempo. Mas mesmo assim, quando surgiu a oportunidade, Deus tocou no meu coração e nós começamos a fazer este trabalho, o trabalho de assistência espiritual no hospital. Há 5 anos, eu tinha cursos, participava de congressos, treinamentos, mas eu estava guardando tudo aquilo para mim. Como professora na escola dominical, na igreja que frequento, eu aprendi muito da palavra de Deus e aprendi com o Senhor Jesus que aquilo que nós recebemos de bênção, nós podemos dividir para poder multiplicar. Então, há 5 anos, nós aceitamos o desafio feito por um amigo, advogado, Dr. Márcio Galego, que intermediou o processo para que nós pudéssemos nos cadastrar e começar a fazer visitas aos enfermos na Santa Casa de Batatais. Eu digo nós porque esse trabalho é realizado pela Sebastiana, que vocês provavelmente conhecem como Bá, e eu, semanalmente, geralmente aos sábados. Nós nos reunimos, oramos pedindo orientação de Deus e nós temos permissão para entrar em 2 quartos
da Santa Casa. O nosso propósito, o nosso objetivo nestas visitas é levar a palavra de Deus. Então nós batemos num quarto, não sabemos quem está lá, se a pessoa nos recebe, e nestes 5 anos, se eu bem me lembro, apenas uma pessoa recusou essa visita. Então nós entramos, posso fazer uma oração e uma leitura da Bíblia com vocês, e aquele que está ali no hospital naquele momento, necessitado e enfermo, ele sempre nos recebe com muito amor, com muito carinho, com alegria, apesar de muitas vezes estarem sentindo dores. Nós lemos um trecho da palavra de Deus, a Bíblia, e nós mostramos para essa pessoa o amor de Deus por ela, porque a Bíblia nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, naquele momento de angústia, de tribulação e às vezes até de alegria, quando entramos num quarto e uma mãe acabou de dar à luz a um bebê. Nós também levamos esta esperança, que Deus está presente, mesmo na tribulação. Nós agradecemos por isso, depois conversando com as pessoas, e aí então nós fazemos uma oração. Ficamos geralmente 5 ou 10 minutos, são apenas 2 quartos que nós podemos visitar. Mas quando nós saímos desse quarto e ouvimos as pessoas dizerem obrigada, na verdade, nós é que temos que dizer obrigado, porque é um privilégio nós levarmos a palavra de Deus, o conforto do Senhor, o amor de Deus por nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus diz, Senhor Jesus falando a respeito de acontecimentos futuros, ele diz assim: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste. E aí eles perguntam ao mestre, mas quando nós fizemos isto? E o Senhor diz, cada vez que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Não há falta de tempo para dividir com outros as bênçãos que Deus tem trazido à sua vida, ao seu coração. E a palavra de Deus é a bênção maior, porque o Senhor Jesus nos ama a ponto de dar a sua vida por nós. Normalmente, quando saímos do quarto, nós entregamos este Evangelho de João e Romanos para que as pessoas levem para casa e leiam. Esta é a palavra de Deus. Você, mulher, neste dia eu quero dizer, independente de quem você seja, empresária, professora, dona de casa, gari, cozinheira, seja quem for, os dons e os talentos que o Senhor te deu precisam ser repassados. E quando você divide a bênção que Deus deu a você, você está multiplicando talentos e bênçãos também. Que a graça do Senhor esteja com você neste dia e parabéns pelo seu dia, mulher. De volta com o nosso educador em entrevista, que nós falamos a respeito do dia 8 de março. Doutora Juliana, a gente falava ao longo do programa que eu falava com a Ana Beatriz a respeito dessa questão mercado de trabalho, né? Apesar e a despeito de toda a legislação, né, ainda existe um diferencial, né, quando a gente coloca, por exemplo, a questão salarial entre homens e mulheres no país. Sim, infelizmente, Luciano, ainda existe, mas é uma bobagem muito grande, porque a força de trabalho é a mesma, do homem e da mulher. A mulher, ela está no mercado, por exemplo, a gente pegando o exemplo de Batatais, que nós temos muitas fábricas de costura, que empregam, em sua maioria, nas fábricas de costura, a gente pode dizer que 95% das colaboradoras são mulheres. Se aquele empresário, ele traz a sua fábrica regular, ele não tem problemas com a empregada mulher. Muita gente fala, mas a mulher engravida, a mulher tem os filhos.
mas isso já vem previsto em convenção coletiva. Nós temos também hoje a questão do banco de horas para aquele horário que a mulher eventualmente precisa se evadir do trabalho por conta do filho e não está previsto em lei nada, ela bate o cartão, ela atende o filho e depois ela fica devendo essa hora para o empregador e paga essa hora, né? Então, hoje nós temos vazões legais que nos carreiam a não discriminação do trabalho da mulher, né? Eu acho que o trabalho da mulher ele tem que ter a mesma remuneração, ele tem que ser idêntico porque ele é igual. A gente vê aí com muita frequência, mais nas cidades maiores, inclusive mulheres aí, muitas mulheres no segmento aí de segurança, né? Sem dúvida. Então, elas se preparam, elas fazem o mesmo treinamento do homem, elas aprendem a utilizar a arma para os casos específicos de seguranças armados e não tem justificativa a mulher ganhar menos, né? Então, eu acho que isso é um padrão aí, podemos dizer, do século passado, ele não tem motivo para continuar, né? A mulher, ela entrou no mercado de trabalho com tudo. Antigamente, nós tínhamos aí a figura da doméstica, que não era reconhecida adequadamente como uma trabalhadora, e hoje é, porque tem legislação para isso. Mas nós temos que também, a mulher tem que aprender a se profissionalizar e fazer do trabalho dela o motivo do real ganho dela, muitas vezes ela é arrimo de família, e buscar essa valorização junto ao empregador, entrando de igual para igual, né? E tendo essas dificuldades no mercado de trabalho com o homem, e tendo essas dificuldades do filho, ou da gravidez, ou de qualquer coisa que a afaste, o empregador tem como cobrá-la com essas compensações. Então, hoje a gente não vê mais motivo para discriminação e nem para o pagamento menor. Nós falávamos no intervalo a respeito, por exemplo, de política na questão das cotas, né? Todo partido hoje no país tem obrigação de oferecer 30% de vagas para candidatas. Isso a gente já tem há alguns anos, mas, de fato, quando a gente fala em sororidade, aí, né, em a mulher apoiando a mulher, isso não tem refletido como deve, né, já que se a gente pensa que 51% da população são mulheres, e nós ainda temos pouquíssimas mulheres representadas na política em todas as esferas, né? Inclusive no próprio município nós reduzimos, no último pleito, o número de mulheres na Câmara Municipal, né? Ainda falta, não porque não existam mulheres atuantes, né? E nesses depoimentos que a gente acompanhou ao longo do programa, aí nós temos várias mulheres que poderiam estar no nosso legislativo, no nosso executivo, né? Mas que, infelizmente, ou não têm interesse ou não encontram espaço. Doutora Juliana. É verdade, Luciano. Existe, a gente nota pela sua fala, e é uma realidade que a gente vive, a discriminação da mulher contra a própria mulher, o que é uma bobagem, porque a mulher ela tem que acreditar na capacidade daquela mulher, se a gente estiver falando de tratar-se de uma mulher profissional ou mesmo uma mulher política, né? Lamentavelmente, é o que você disse, no nosso atual panorama político, diminuiu a quantidade de mulheres e a gente nota que a ação das mulheres é muito incisiva, é muito focada e não deveria ocorrer isso. Mas é um fenômeno que eu ainda atribuo, Luciano, à discriminação da mulher com a mulher e que não deveria ocorrer, porque a mulher ela tem que depositar créditos na capacidade da semelhante dela, por saber que essa semelhante está preparada para lutar, tem condições para lutar e pode estar aí de igual para igual no cenário político, no cenário empresarial, demonstrando, né, neste mês especial da mulher, a revista Cláudia trouxe mulheres empreendedoras, mulheres à frente de multinacionais, de grandes empresas, fazendo cada vez melhor para as mulheres colaboradoras e para os homens e liderando aí com muita eficácia. Então, essa discriminação, ela não deveria ocorrer, não é, doutora Regina? Nesse sentido, ela ainda ocorre, mas não deveria ocorrer. Sem dúvida. Isso, eu acho, né, doutora Juliana, eu concordo com você e digo mais, a mulher não pode ver na outra mulher uma concorrente, né? Ela tem que ver como uma aliada.
E às vezes, quando a gente recebe um elogio, eu pelo menos assim, me sinto até mais comprometida, mais envaidecida, quando esse elogio, né, parte de uma colega, de uma mulher, porque a gente vê assim, muita sinceridade. E já os elogios masculinos, a gente recebe de uma forma mais ligada à esfera mulher, como mãe, como esposa, como filha, como avó, tá? Então, e como pessoa, como mulher, como empresária, como política, ela tem que, às vezes, assim, mostrar, né, de uma forma muito, muito incisiva, que às vezes até chocante quando você parte para esse lado menos maternal, vamos dizer assim, né? Então, esse lado empresarial, político, ele realmente, assim, nós estamos num período de transição, e existe, assim, né, pelo que o Luciano disse, a gente sabe, em todas as entidades, hoje a representatividade feminina é muito pequena, né, em relação a que somos aí na população mais de 50%. Então, a pensar que há um século, né, nós ainda nem votávamos, né, a mulher não tinha direito ao voto, eu acho até que nós estamos assim caminhando. Eu penso que nossas filhas, nossos netos, né, nossas netas deverão ter assim menos dificuldade. Mas nós mulheres hoje, né, principalmente as mulheres aí que já estão à frente, né, de uma situação conquistada, com muita luta, com muita discriminação, elas já vão ter assim menos dificuldade, porque eu sempre assim me incluo da gente estar abrindo portas e as colegas, as mulheres têm que sentir isso na outra mulher, tá? E votar nas mulheres em qualquer cargo e adquirir assim uma confiança na colega e não uma competidora. Uhum. E também a questão, né, de pautar as questões da mulher, né? É também uma questão que a gente percebe. A participação vai além da candidatura, muitas vezes, né? Eu acho que se a gente não tivesse uma Maria da Penha e o conjunto de mulheres que levaram essas propostas, que bateram na tecla num congresso majoritariamente masculino, nós não teríamos a legislação que tem hoje. Sim. Né? Então, também, e nisso eu sinto muito a carência, né, de mulheres candidatas que encarnem essas pautas com o devido respeito, com a devida conduta. Sim, né? Sim. Porque senão a gente acaba caindo, e também é uma questão aí, né, de mulheres com pouca qualificação para os cargos. Né? Quando a gente pensa numa quase ministra Cristiane Brasil, né, que Deus a tenha fora do ministério, né, aí a gente passa a pensar que não é só uma questão de gênero, mas também de qualidade, de qualificação para o exercício. Sim, sim, porque na realidade, nessa nomeação, por exemplo, né, Luciano, muito bem citada por você, a Cristiane Brasil, uma pessoa que já teve infrações gravíssimas aí junto ao Ministério do Trabalho e também Justiça do Trabalho, com ação. Deveríamos ter pré-requisitos para indicação e não só o requisito político, o requisito aí do partido, etc. E realmente qualificação para que, à frente de um importante ministério como o que queriam colocá-la, ela realmente possa fazer coisas que somem, né, no caso aí, Ministério do Trabalho, que somem para os trabalhadores, alguém que realmente tenha preocupação com o trabalhador, uma preocupação legítima e de conhecimento, porque só aquela preocupação que não é legítima ou que não tem um conhecimento técnico para saber das nossas legislações, para saber uma série de coisas, também não adianta. Então, é o que você falou, falta maior engajamento e falta também, sem dúvida, buscar. Eu acho que a mulher qualificada ela existe, Luciano. Sem dúvida. Mas ela está apagada e ela não está sendo encontrada, talvez por não querer entrar no lado da vida pública, estar mais focada nas iniciativas privadas, ou então porque está escondida mesmo. Mas existe essa mulher que tem o conhecimento, que tem o preparo, mas lamentavelmente ela não está vindo para o cenário, né?
e aí a gente fica à mercê dessas aberrações que a gente vê todos os dias nos nossos noticiários aí, e que chocam e até empobrecem aí a nossa luta diária, né, para pôr a mulher à frente e à frente de igual para igual com o homem. Sem dúvida. E quando nós falamos de representações, né, elas não estão só nessa questão tradicional da política, né? A doutora Regina aí participa de uma representação dentro da OAB em São Paulo e, ao mesmo tempo, concilia isso atuando com a sua vida profissional aqui, né, doutora? É isso mesmo, Luciano. Eu faço parte do Conselho Estadual da OAB e é um cargo que, até na gestão passada, são 180 conselheiros. E dentro desses 180 conselheiros, nós não tínhamos nem 18, eram 18 mulheres. 10%. Tá? 10%, exatamente. Era 10%. E nessa gestão, tá, houve assim, um trabalho que, lógico, foi por conta das cotas, né, eles tiveram que correr atrás, mas não é porque tem as cotas é que eles iam colocar pessoas lá que não tivessem qualificação, certo? Então, na hora da escolha, né, das mulheres para fazer parte, que aí é uma candidatura, nós fomos submetidas aí ao voto, tá? E conseguimos, e acredito que numa próxima eleição aí, nós vamos até ter mais que essas cotas de 30%, tá? Mesmo porque essa oportunidade que nos foi dada, nós mostramos tanto trabalho que esse reconhecimento é uma coisa natural. Tá? E que eu acho que é o que precisa em todos os segmentos. A mulher ainda tem um pouco de medo, de receio, de demonstrar, né, assim, como bem falado pela doutora Juliana, ela fica às vezes, né, no reduto ali ou da sua família, da sua casa, ou mesmo dentro, né, da sua empresa, e ela ainda não tem aquela segurança, tá, de estar participando da vida pública, né, da vida institucional, que é o que nós precisamos, tá? Então, assim, eu conclamo, né, as mulheres que aquelas que têm, todas têm capacidade, mas aquelas que de alguma forma elas podem estar ajudando aí, nós temos que trabalhar e as mulheres têm que incentivar, tá? Então, eu quero fazer assim uma chamada e a exemplo aqui, o que eu faço a público aí, é elogiar a doutora Juliana, minha colega de trabalho, que tem assim uma representatividade dentro do mundo empresarial e do mundo profissional, né, da nossa classe aí de advocacia, e que eu me sinto assim, eu apesar de ser mais velha que ela, eu aprendo com ela todos os dias, tá? E agradeço por isso, tá? E gostaria assim que isso houvesse num universo mundial das mulheres, tá? Porque no exterior a gente já percebe que isso já é uma coisa natural, que no Brasil nós estamos começando agora, tá? Mas vamos à luta e vamos conseguir. Perfeito. Doutora Juliana, quero agradecer a participação aqui com a gente, realmente reiterar isso, né, o quanto é importante a gente utilizar dessas datas para estimular o debate, a discussão, o aprofundamento, né, destacar as conquistas, mas também olhar para o futuro, os desafios que ainda nos aguardam nesse sentido. Obrigado pela presença. Sem dúvida. Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui nesse bate-papo gostoso, nesse importante dia para todas as mulheres. Doutora Regina, eu agradeço imensamente. Você sabe que o programa está sempre à disposição para essas pautas. Eu gostaria de agradecer, Luciano, e reportando, né, a sua oportunidade que você me deu na fala passada, de dizer que eu estou realmente fazendo parte do Conselho Estadual da OAB, mas lá é uma doação, tá? É uma parte do meu trabalho que eu faço em prol da advocacia e de toda a cidadania, mas que eu atendo ainda hoje, o meu dia a dia, a minha profissão é aqui em Batatais, no meu escritório, porque as pessoas às vezes têm achado que eu estou em São Paulo. Eu estou sim, tá? Mas uma vez por mês, e fora disso eu estou no meu escritório durante o dia e trabalhando e muito, tá?
Então, eu gostaria de agradecer, Luciano, mais uma vez essa oportunidade e gostaria realmente de deixar aberto aqui outras falas aí de todas as situações que a instituição, o OAB, precisa estar presente, assim como hoje no cenário nacional. Nós estamos assim à frente, participando aí de todos os projetos de lei, nós estamos no dia a dia aí acompanhando e agradecer essa oportunidade da gente estar repassando isso, que nem todas as cidades têm essa oportunidade, como Batatais, de ter, né, uma televisão aberta que dá, e sei que, né, as pessoas ficam diariamente aguardando essas entrevistas, o jornal da TV Educadora. Então, agradecer e deixar assim aberto que vamos voltar com certeza para estar esclarecendo aí, né, todos os pontos importantes da cidade. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a audiência de todos ao longo desse programa e esperamos realmente que esse dia sirva para a consciência de todos nós, tá certo? Você fica agora na companhia da TV Brasil.